Amém, pessoal. Graça e paz a todos. Vamos começar nosso estudo, continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse. Vamos orar primeiro? Amém? Oremos. Deus Santo, Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos nesta manhã e pedimos a orientação do teu Santo Espírito para entender a tua palavra. Nós consagramos tudo a ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Ok, pessoal, nós vamos continuar o estudo do Apocalipse, hoje no capítulo 17. Apocalipse 17, talvez seja um dos capítulos mais difíceis, tá, para entender. Apocalipse 17. Vamos ler alguns versículos. Vamos lá. Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Tá bom, até aí. Então vamos lá. Apocalipse 17, nós continuamos dentro do contexto da grande tribulação e no derramar das 7 taças da ira de Deus por meio de 7 anjos. Certo? Nós estamos lembrando disso aí, né? Esse é o contexto: grande tribulação e o derramar das 7 taças da ira de Deus por meio de 7 anjos. Vamos para o versículo 1 então. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Depois de vocês entenderem o significado dessas imagens, fica mais fácil compreender o versículo, né? Fica mais fácil. O texto está dizendo que, anunciando no versículo 1, a condenação da grande meretriz, da grande prostituta, né? Que está assentada sobre muitas águas. Esse é o julgamento agora, encerrando a grande tribulação. Deus vai estar julgando a prostituta, né? Essa prostituta que aparece aqui, que é também identificada na Bíblia como a grande Babilônia, lembra disso? A grande Babilônia. É a primeira besta do Apocalipse que surge do mar. Lembra? Primeira besta do Apocalipse que surgiu do mar, que é essa prostituta, que é também chamada grande Babilônia. Que é também chamada de falso profeta, que é na verdade um sistema que servirá de apoio ao anticristo. Lembram disso? Um sistema que vai estar trabalhando em parceria com o anticristo na grande tribulação. Então essa prostituta é essa Babilônia e é essa primeira besta do Apocalipse. Todo mundo está alinhado aí, né? Ainda falando sobre grande prostituta, em 713 a.C., o profeta Naum chamou a cidade de Babilônia de graciosa meretriz, ou de meretriz bonita, né? Por causa da idolatria, imoralidade que tinha e feitiçaria lá também, né? Vamos ler Naum, capítulo 3, versículo 4. Naum, capítulo 3, versículo 4, diz assim: por causa da multidão dos pecados da meretriz, ou muito graciosa, graciosa no sentido de bonita, tá?
da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Então aqui, Naum está chamando aí, né? Essa meretriz, está chamando a Babilônia de prostituta e meretriz, feiticeira e fornicadora, né? Pelo mesmo motivo, o profeta Isaías também tratou a Babilônia como também a cidade de Tiro, né? Da mesma forma. Vamos ler Isaías 23, versículo 15, só para a gente fazer essa relação entre idolatria e prostituição, tá? Olha o que o profeta Isaías vai falar sobre a cidade de Tiro. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Então, vocês estão vendo Babilônia e Tiro aqui, duas nações que têm algo em comum: idolatria. Então, a gente tem aqui a primeira marca que identifica quem é essa prostituta falada no Apocalipse. A primeira marca é a idolatria, certo? Entendido isso? Então, quem é essa prostituta que o Apocalipse diz que será julgada por Deus? Quem é essa prostituta? Então, a primeira marca para identificá-la é a idolatria. A idolatria é tratada por Deus como prostituição, certo? É se prostituir. Se você tem o relacionamento com Cristo, né, com Deus, então você tem um marido ali, né? Se você se prostitui com ídolos, se você se relaciona com outros ídolos, com ídolos na verdade, né? É o que a idolatria faz. As pessoas têm um panteão de ídolos, vários ídolos, por isso que é chamado de prostituição, certo? Uma relação com vários. Quando você se prostra diante de ídolos, você está se prostituindo, porque você não tem simplesmente um, você tem vários. Por isso que é considerada a idolatria como prostituição. Entendeu o sentido espiritual disso? E a prostituição tem um sentido de imoralidade. Sentido de imoralidade. Então a idolatria e a imoralidade, elas andam de mãos dadas. Então, é importante a gente entender isso aqui. Tá, vamos ler Êxodo 34, versículo 15. Eu quero dar alguns versículos para a gente fortalecer isso aqui. Êxodo 34, versículo 15 diz assim: para que não faças alianças com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. A gente viu um texto agora falando sobre prostituição no sentido de idolatrar. Vamos agora para Levítico, capítulo 20, versículo 5. Levítico diz assim: então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque, ou seja, adorando a Moloque. Terceiro texto, vários testemunhos aqui, né, para provar que o que eu estou falando é verdade. Juízes capítulo 8, versículo 33. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal Berite por Deus. Entendido aí? 3 versículos ou 3 textos que servem de base para a gente entender que idolatria, no sentido bíblico, espiritual, é considerado por Deus como prostituição. Vamos mais um, né? 1 Crônicas, mais um texto. Capítulo 5, versículo 25. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruirá de diante deles. Está claro isso? Idolatria é prostituição? Então a gente não pode idolatrar, né? Porque uma casa idolátrica é uma casa de prostituição. Isso que é chamado. Então a gente está tentando identificar aqui quem é essa meretriz, essa prostituta, mãe das grandes prostituições. O texto também que eu li no início de Apocalipse diz que, no mesmo versículo, hein, que ela está assentada sobre muitas águas. Você já sabe.
Se essa prostituta está assentada sobre muitas águas, o que significa muitas águas? Povos, nações e línguas. Vamos para Apocalipse, 17, versículo 15, para a gente poder, vamos adiantar um pouquinho, para a gente poder fortalecer esse entendimento através do versículo. Apocalipse 17, versículo 15. Disse-me, está vendo Apocalipse? Pelo Apocalipse. E disse-me, as águas que vistes, quais águas? As águas que a prostituta está assentada. Onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Então nós temos aqui a segunda marca de identificação dessa prostituta, que ela está estabelecida ou assentada em várias partes do mundo. Tudo bem? Primeira dica, que a primeira marca é a idolatria. Segunda marca, ela está estabelecida em várias partes do mundo. Ou em todo o mundo, né? Eu preciso falar, né? Podemos seguir. Vamos agora para o versículo 2. Versículo 2 do Apocalipse 17. Com o qual, essa prostituta, com o qual se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra. Lembrando que João recebe essa revelação dentro de uma época. Uma época. Então nós temos que olhar para o rei daquele tempo de João e para os reis que vieram antes, certo? Então você tem que olhar dentro da visão de João. Essa revelação está sendo dada para ele num período em que ele sabe quem é o rei, quem é o imperador, e ele sabe quem foram os que passaram. Então está dizendo no versículo 2 que essa prostituta se prostituiu com os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Não foram só os reis, mas os habitantes da terra também acabaram se envolvendo com essa prostituição. Nós estamos tentando identificar aqui, né? Vamos entender então essa passagem que diz: se prostituíram os reis da terra. Então, nessa era presente aqui de João, o Império Romano estava em vigor. Ok? Em vigor. Entre várias coisas que os romanos herdaram dos gregos, porque Roma venceu a Grécia, a principal delas foi a idolatria. Então, os deuses da Grécia, os deuses do Olimpo, se tornaram interessantes também para os romanos. Os romanos só mudaram os nomes. Por exemplo, Zeus é chamado de Júpiter pelos romanos, porque é latim, certo? Simplesmente mudaram os nomes, mas são os mesmos deuses. Então essa idolatria, que era muito forte na Grécia, além dos romanos absorverem a arquitetura, ciência, filosofia, absorveram principalmente a idolatria dos gregos, certo? Então a idolatria, está dizendo aqui, que foi o vinho de prostituição que os imperadores se embebedaram. Ok? Eles se embebedaram. Os imperadores romanos, eles se envolveram profundamente com a idolatria. Então a idolatria, volto a dizer, e a imoralidade sempre andaram de mãos dadas, né? Já falei com vocês numa aula passada sobre os imperadores romanos, que todos eram homossexuais. Você imagina quantos que passaram, né? Só tinha um que não era, mas a mulher dele era prostituta, compulsiva, ia para o bordel, ficava até amanhã cedo, de manhã, era a última que saía do bordel. A mulher do imperador, a imperatriz, que era a esposa a gente fala mulher, do imperador Cláudio, que ele era gago, ele tinha um monte de problema, era manco, ele tinha vários problemas, babava, era o único cara que não era homossexual, mas a mulher era prostituta. Então a prostituição, a imoralidade nunca saiu de Roma. E a mulher dele era chamada Messalina. Já ouviu falar desse nome? Isso é uma Messalina. Então, o nome dela era Messalina. E a idolatria do sistema romano acabou influenciando os habitantes da terra. Certo? Porque Roma obrigava as pessoas que estavam debaixo da autoridade deles a adorar seus ídolos. As pessoas que estavam servindo ali. Eles fizeram uma política com os judeus, né, na época de Jesus, e permitiram que os judeus
pudessem ter o seu próprio culto, o seu próprio templo, mas foi uma questão política, porque os judeus eles eram muitos, quando Roma dominou o mundo, principalmente as regiões do Oriente Médio, principalmente Israel ali, tudo dominado pelos romanos. Então, dentro de uma visão política, Roma foi muito boa nisso, né? Ela permitiu que os judeus cultuassem o seu Deus. Você vê que ali, para poder crucificar Jesus, foi uma maior política, né? E que o Pilatos tem aquela dificuldade, os judeus estão dizendo, crucifique. Pilatos disse, eu não vejo nenhum pecado nesse homem, vamos jogar para Herodes. Aí tenta jogar, Pilatos era o governador naquela região do Oriente, da Palestina, em Jerusalém, e falou, não tem como ver problema nesse cara, aí vamos jogar para Herodes. Aí Herodes era o imperador na época, falou, Herodes, eu não, quem tem que resolver isso é você, volta para ele. E ninguém queria se envolver com essa crucificação, porque não tinha nenhum sentido, e Roma era muito correta nas questões jurídicas, nessa questão de Senado, isso tudo foi muito bem estabelecido lá. Então as leis eram muito fortes, o que tornou Roma muito poderosa, né? O exército de Roma, por exemplo, o cara para ser um centurião, para tomar conta de 100 soldados, ele tinha que ter no mínimo 17 anos de serviço militar, ele tinha que demonstrar fidelidade absoluta por Roma. Roma tinha que ser como um deus para ele, e César como um deus, por isso que os romanos eram tão poderosos. Você tem um centurião tomando conta de cada 100 homens, e os caras são assim, eles veneravam Roma, matavam até a mãe por causa de Roma. Por isso que Roma foi uma nação tão poderosa por causa dessa idolatria. Principalmente os romanos, eles eram extremamente idólatras. Entendido isso aí, né? Então vamos lá. Então a gente volta a afirmar, como eu já falei em alguns lugares e em alguns estudos, né? De que a idolatria é um grande problema, mas também não é um problema só da Igreja Católica. Então, assim, é muito importante a gente entender o que é a idolatria. Ela anda de mãos dadas com a imoralidade. Então, todo lugar idólatra é imoral. Certo? Então, onde você vê um sistema de muita idolatria, porque a religião é o melhor lugar para esconder imoralidade. Não tem lugar melhor. Por isso que o Vaticano esconde tão bem, né? Então, o sistema religioso é perfeito para esconder imoralidade. Aí você vê grandes escândalos acontecendo nos sistemas religiosos, principalmente por causa da idolatria. Enquanto lá, a turma do lado de lá, eles estão adorando seus São João, São Pedro, São Benedito, nós temos os nossos ídolos por aqui, certo? E forte, né? Porque nosso panteão é muito maior. O deles a gente conta, o nosso é incontável. O panteão dos evangélicos é gigantesco, as igrejas evangélicas são idólatras, porque elas idolatram pessoas assim em vida, idolatram coisas. Por isso que quando eu estou falando com vocês, eu não estou atacando coisas que vocês fizeram no passado, talvez vocês pertenceram a algum tipo de religião, algum sistema religioso que talvez não ensinou isso para vocês. Que vocês achavam normal fazer alguns rituais, achar que aquele ritual era muito importante. Quando você fala assim, vamos para o encontro com Deus, porque o encontro é tremendo. Se você não fizer o encontro, aí você está dizendo o quê? Você está dizendo, né, de forma talvez subjetiva, que o encontro é poderoso. O que você está fazendo? Você está tirando o foco de Cristo e colocando no encontro. Você entendeu o que eu estou falando? Porque isso é perigoso. Porque a gente paga um preço altíssimo pela idolatria, que é uma coisa que Deus abomina. Ninguém ficará inocente por causa da idolatria. E não adianta achar que nós podemos fazer qualquer coisa na igreja evangélica e condenar os católicos pelos ídolos dele, sendo que os nossos ídolos são muito mais ídolos nós temos. Certo? Principalmente pessoas que a gente idolatra, e coisas e objetos, nós somos mestres nisso. Não estou generalizando, mas vocês estão entendendo. Isso talvez pode explicar o fracasso da igreja evangélica. A idolatria que a gente estabelece no nosso meio, que acaba conduzindo a igreja para um ciclo de imoralidade. Certo? Toda cidade idólatra é imoral. Nossa cidade é uma cidade imoral. Porque você vê que as igrejas são enfraquecidas dentro da nossa cidade. Uma cidade que está numa geografia tão importante, considerada a princesa do norte, né, que poderia ser uma influência para todas as cidades ao redor,
é uma cidade que você não vê desenvolvimento, cara. É uma cidade que você não vê crescimento evangélico, uma cidade de igrejas de 100 anos, igrejas de 90 anos, igrejas de 80 anos, que está cultivando 20, 30 membros, e arranjando confusão, brigando um com o outro. Eu estou falando besteira? Então essas igrejas já eram para ter aprendido, porque a gente tem que aprender com o tempo. Então tem gente brigando com 70 anos de idade, a igreja. 80 anos de idade, eles não chegaram ainda num ponto da vida deles. Eles não aprenderam nada com Deus. A vereda do justo não é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se você está em Cristo, você tem que estar em processo de crescimento. A gente briga aqui, lá na frente a gente não pode brigar mais. A gente não pode arranjar confusão. E nós vimos muitos líderes caindo. Nós não temos igrejas grandes nessa cidade. Você vai em qualquer canto de cidade pequena aí, você tem igrejas de 800, 900 membros. Cidades menores que Colatina, mas é uma cidade idólatra, com as ruas e os bairros com o nome de santos, essa que é a verdade, né? com seus tronos nas montanhas, um ídolo numa montanha, um mosteiro na outra montanha, e as casas de prostituição nas saídas e entradas da cidade, e os seus motéis. Então, é uma cidade imoral. É uma cidade de verão. Né? A gente viu lá na decadência de Davi, né? Quando ele deixa de ir para a guerra na primavera, certo? Deixa de ir para a guerra na primavera, o texto está dizendo. Ele fica no palácio. Aí depois vem o verão dele com Betseba. Então o verão é um período que indica a imoralidade, a estação da nudez. E a nossa cidade é uma cidade de verão, onde as pessoas querem ficar nuas. Quer mostrar o corpo, aqui é muito quente, né? Não dá, não é para esconder nada. Entende? Crianças, mulheres, idosas, sensuais, imorais, uma infestação de academias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou julgando nada disso. E essa coisa de corpo, e idolatria do corpo, e muita coisa sendo feita. Aí você tem ali, né, o hedonismo, que é a adoração do prazer, a adoração das coisas prazerosas, né? Como os gregos faziam, adoravam o prazer, tinha culto do prazer, com prostitutas, aquela coisa toda, né? E viram idolatria, quando a gente tem um foco só no corpo. Os deuses gregos tinham um corpo, Apolo, né? As pessoas estão buscando isso. Você vê a fermentação do espírito da Grécia, principalmente na cidade. Muito forte isso. Não estou condenando, acho que a gente tem que fazer exercício mesmo, mas quantos que estão lá fazendo exercício para o bem físico? Se a gente for ver direitinho, vocês acham que quanto? Tem 10%, né? Tem 10%. Quem quer realmente fazer exercício para ter saúde, não precisa andar como serpente, cara, pela rua. Eu acho que não. Não precisa, né? Você pode jogar uma camiseta comprida, né? Para esconder o corpo que pertence ao seu marido. Pastor, os homens também, lógico, os homens também. Os caras querem atravessar ali a ponte sem camisa, né, para ficar... A cidade sensualizada, está quente, né, o verão. Lembrando que primeiro vem a primavera, depois vem o verão, e depois do verão sempre vem os frutos. É o outono. Né? Os frutos. Por isso que a gente de vez em quando está colhendo os frutos amargos aí. Por causa do nosso verão, que é muito intenso. Verão da nossa cidade. Então, assim, é só olhar para essa cidade que deveria ser uma cidade cercada por águas, uma cidade que tem águas, um rio. Toda a civilização que foi construída à beira de rio eram prósperas. Olha o Egito, Mesopotâmia, tudo é próximo, tudo que se desenvolve perto de águas é próximo. O que nós somos hoje? A gente não consegue calçar uma rua, né? É uma luta. É uma loucura isso. Eu estou falando de um contexto geral. Tá? Não estou atacando uma pessoa ou outra. No contexto geral, quanto tempo que a gente não andou para frente com um trânsito horrível, uma topografia horrível, tudo, uma sujeira horrível. Isso é o declínio espiritual de uma cidade idólatra. Que os evangélicos também são idólatras. Então o que tem? Imoralidade e fracasso espiritual. Então a gente está entendendo aqui, né? Qual é a nossa função como cristãos. Entender o contexto espiritual da cidade.
Então, o declínio da igreja evangélica se dá pela idolatria. Quando a gente começa a idolatrar coisas, pessoas, esse é um sinal que a gente vai cair. Por isso que eu estou falando toda hora aqui para vocês, cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. Esse negócio de objeto, dias, festas, coisas que nós vamos fazer, gente que canta, gente que prega, cuidado com a idolatria. Porque quando começar, nós vamos descer igual todo mundo. Entende o que eu estou falando? Isso é muito sério, isso aí é abominação aos olhos de Deus. Então nós temos aqui a terceira marca da identificação dessa prostituta aqui, que é a grande Babilônia, é a sua influência idolátrica. Ela é idólatra, mas ela influencia idolatricamente, certo? Podemos ir para o versículo 3? Vamos para o versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto. Quem está indo para o deserto aqui em espírito? João. E agora ele vai ver essa mulher de outra forma. E viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, vermelha. Ele está vendo uma mulher assentada sobre uma besta de cor vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quando você ouve falar na linguagem profética, uma mulher, o que a gente está falando? Uma mulher, gente. Uma mulher significa que não é virgem. Está no sentido aqui de prostituição. Ele viu uma mulher. E a igreja é considerada no Novo Testamento como virgem. Ou não? Quantas virgens estavam lá esperando o noivo? Lembra? Das prudentes e as imprudentes. E ele viu uma mulher. Não era uma virgem. Assentada sobre uma besta de cor escarlata vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olhando para essa figura da mulher, a gente pode analisar o que Paulo propôs para a igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Que era uma contradição contra a idolatria na época. Era uma luta contra a idolatria também. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo disse o seguinte: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma... Não é mulher não? Como uma virgem, pura a um marido. Um marido. Então, se você tem um marido, só você é virgem, você é igreja. Se você tem um monte, você é mulher e você é uma prostituta. A saber, o único marido a Cristo. Entendeu isso? Então, Paulo está combatendo a idolatria aqui, principalmente. Entendido? Podemos seguir? Vamos lá. Essa mulher está assentada sobre uma besta, né? Aí ela está assentada sobre uma besta. Essa foi a figura que João viu. Uma mulher assentada. A mulher e a besta sobre a qual ela está assentada simbolizam 2 poderes: o religioso e o político. A besta que ela está assentada é o poder político. A mulher é o poder religioso. É um sistema religioso. Primeiro poder religioso, que está cavalgando sobre o segundo poder político. Entenderam isso? Ou seja, o sistema religioso está em parceria com o anticristo, um apoiando o outro. Então, a gente está tentando aqui identificar quem é esse sistema religioso, né? Entendido ou não? A cor escarlate, escarlata ou escarlate, é vermelho. É a cor relacionada à figura da besta. Vermelho. Vermelho vivo. Ok? Vai aparecer outra cor aqui, ainda nos próximos versículos, ou no próximo. A cor roxa, que é a púrpura. Escarlate e roxo. Vermelho. Vermelho e roxo. Ou escarlate e púrpura. São as 2 coisas.
são as cores oficiais do Vaticano. Ok? São as cores oficiais do Vaticano, porque são símbolos do poder dos cardeais do Vaticano. Essas duas cores que simbolizam o poder. Você vai ver preto também, mas aqui representa o poder. Cada cor representa uma coisa. Essas duas cores representam o poder do Vaticano. E essa besta está aí, né? Esse vermelho. Podemos seguir? Escarlata, vermelho, é descrita pelo profeta Isaías como a cor do pecado. Vamos ver se é verdade? Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Diz assim: vinde então, e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seus pecados sejam vermelho assim, vivo, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Ok? Então, dentro da visão do profeta Isaías, vermelho é a cor do pecado. O vermelho também é associado biblicamente a Satanás. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Vermelho, essa cor associada ao dragão, né? Certo? Essa associação do vermelho com o dragão está clara aí? Dragão vermelho. A quarta identificação dessa prostituta são as cores que ela usa. Ok? A gente entendeu, né? Vamos lá. Agora, o texto está dizendo sobre 7 cabeças e 10 chifres. Vocês estudaram isso, né? 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres é símbolo de quê? Poder. Chifre é símbolo de poder. E a gente viu isso na aula passada, que ao mesmo tempo a gente tem aqui 7 cabeças que nós estudamos, que são os 7 montes, as 7 colinas, onde a prostituta também estava estabelecida. Lembra lá do Vaticano, que Roma foi fundada sobre 7 colinas, nós demos os nomes das colinas. Isso é a aula passada. Então nós temos aqui como significado de 7 cabeças, como? Primeiro, as 7 colinas, porque Roma é chamada de cidade das 7 colinas. As 7 colinas, onde Roma foi fundada, onde está o Vaticano. Ok, esse é o símbolo das 7 cabeças. Os 10 chifres são os 10 imperadores romanos que passaram até aquele presente momento de João, que estavam em vigor e o que haviam passado, os que já haviam passado. Então nós temos aqui 10 chifres ou 10 poderes. Então, a simbologia dessa besta significa que essa besta do Apocalipse, que vai operar junto com o sistema religioso, ela vai ter poder como dos 10 Césares que passaram. Essa é a visão. Então, se você achou que os imperadores romanos tinham poder, então o anticristo vai ter poder como esses 10. Porque até aquele presente momento haviam só 10 imperadores que já haviam passado por Roma. Então João está recebendo essa revelação. Você quer saber o nível de poder do anticristo, da besta? Então se você acha que essa turma que passou por aí, essa turma Nero, Calígula, então essa turma toda tinha poder? Tinha. Então, por exemplo, o anticristo vai ter o poder deles todos nele só. Entendido ou não? E a mesma referência dessas 7 cabeças significa que no meio desses 10 imperadores, somente 7 deles tinham poder absoluto, porque 3, eles não tinham muito poder. Quem decidia era o Estado, os senadores e tal. Eu expliquei essa questão política para vocês. Tá certo? Por isso que aparece aqui, desses 10 chifres, que eram os imperadores, haviam apenas 7 que eram realmente cabeças, que eram realmente imperadores, que tomavam conta de tudo, que mandavam realmente, totalmente. Entendeu isso que eu falei? Ou não? Então está aqui. Vamos lá. Versículo 4.
A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Já está definido aí, essa mulher. Que é uma prostituta, que é uma meretriz, que é chamada a Grande Babilônia, ela está vestida de púrpura e escarlata. E ela também está adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Opa! E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então vamos lá. Primeiro, as vestes da mulher eram púrpura, escarlata, roxo e vermelho. São as cores oficiais do Vaticano. Ela era adornada com muito ouro e pedras preciosas e pérolas. Então a igreja dessa época aqui, a igreja de Jesus, era uma igreja simples. Ok? Ela não tinha no seu ritual ouro. Lembra de Jesus, como ele fazia a Santa Ceia com seus discípulos? Como eles tomavam a Santa Ceia? Não é? O cálice de Jesus, como que era, aquela coisa simples. Só que essa igreja mudou. Esse sistema aqui parece que agora tem cores aqui oficiais e está adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Então não está falando sobre a igreja dos apóstolos. Entendido ou não? O patrimônio do Vaticano estava avaliado em mais de 700 milhões de euros. Sem contar com as riquezas de ouro e pedras preciosas da Basílica de São Pedro e da Capela Sistina. Contando, todos os ativos do Vaticano ultrapassaram 10 bilhões de dólares em reservas de ouro, ações, bens imobiliários e dinheiro. Ok. Isso aqui não é informação de gente evangélica, não. Isso aqui é pego informações de jornais sérios, né? Os maiores gastos do Vaticano são para o funcionamento da Cúria Romana, que tem cerca de 2.500 funcionários. Aqui, hein? 2.500 funcionários, aí é só uma parte deles. Os cofres do Banco do Vaticano, o Vaticano tem banco. Vocês pesquisam na internet, aí, vocês vão ver em vários lugares que o presidente da República atual, ele tem ações no Banco do Vaticano. Por quê, hein? Os cofres do Banco do Vaticano guardam cerca de 3,2 bilhões. Dinheiro pertencente aos investidores que moram na cidade do Vaticano. Os dividendos das operações do banco são pagos ao Papa. Para quê, hein? Na época passada de João Paulo II, no seu mandato, ele tinha centenas de apartamentos registrados em seu nome pessoal. Por quê, hein? Por isso, o celibato é explicado também por causa disso, por causa da riqueza, né, desse clero, essa casta religiosa. Eles não podiam casar, porque se casassem as mulheres tinham direito à riqueza, que era muito grande, que a riqueza era de príncipe. Então, é uma das explicações do celibato do catolicismo. Os cardeais aqui não podiam casar também. Centenas de apartamentos. O Vaticano possui ainda investimentos em bancos, seguros e participações em empresas de produtos químicos, aço, construções e imóveis. Disse também que a igreja é um dos maiores proprietários de terras e imóveis em todo o mundo, no mundo. O grosso da receita do Vaticano vem do óbolo de São Pedro, sistema de arrecadação mundial que coleta dinheiro de milhares de dioceses espalhados no mundo. Então, dinheiro de colatina que vai para lá também. Para que tanto dinheiro? Então, todo lugar do mundo, todo dinheiro vai para lá. A igreja tem milhares de terrenos no mundo, muitos deles para uso de paróquias, escolas e hospitais. Estima-se que cerca de 700 são alugados para fins comerciais. Eles têm imóveis que são alugados para loja e tal, aquela coisa toda, para ter lucro. O maior centro comercial fica na Itália, no Reino Unido e na França e na Suíça, os maiores. Um desses imóveis serve de instalação para uma joalheria Biviulgari,
É uma rua chique de Londres, o aluguel gira em torno de $10.000 por metro quadrado. $10.000 por metro quadrado. Já imaginou os aluguéis, né? O Vaticano também é dono de uma carteira de investimento na casa dos $4 bilhões, inclui ações de várias empresas italianas como a Fiat e a Alfa Romeo. Por quê, cara? Até em fábrica de automóvel. Há pouco tempo apareceu o Papa, né, desfilando com o carro da Fiat. Por quê? Porque é um dos donos, né? Foram doados à instituição na época do Tratado de Latrão, um acordo de 1929 que formalizou a cidade do Vaticano como Estado soberano e independente da Itália. A maioria das obras do Renascimento ficaram à disposição da Igreja Católica, que é o maior acervo de obras do mundo. Qualquer igreja católica você vai ver essas obras dos grandes pintores do mundo, que valem bilhões de dólares, é patrimônio da Igreja Católica. Mas para que tanto dinheiro, né, num mundo que passa tanta dificuldade? Entende o que eu estou falando? Então, por isso que a gente entende que na sua mão, ela está adornada de ouro mesmo, gente. É mais uma dica para a gente saber quem é essa mulher. Ela está adornada de ouro. Também no mesmo texto diz que ela tinha na sua mão um cálice de ouro. Um cálice de ouro. Ouro? Tem que ser de ouro? É, ouro. E esse cálice de ouro está cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. O cálice de ouro em sua mão demonstra o seu desejo de implantar no mundo uma falsa comunhão. Isso é a Santa Ceia. E a sua doutrina, ela é fermentada, ou seja, embriagada. Ela vai embriagar as pessoas. Cada ato de comunhão embriaga mais as pessoas com a idolatria. Entenderam? A quinta marca que identifica essa prostituta é a sua grande riqueza. Tem algumas igrejas aí que estão meio idólatra também, evangélica, e se prostitui também bastante, né? E tem muita riqueza. Não quer dizer que não tem que ter riqueza. Acho que o povo de Deus tem que ter dinheiro, mas tem que saber para onde vai esse dinheiro. Como se usa o dinheiro. Não tem problema em ter dinheiro. É saber como que o dinheiro é usado. E pelo visto esse dinheiro não está sendo usado aqui não, porque nós temos gente no nosso país que ainda, no nosso país não, no mundo ainda, que morre de fome. Só uma igreja de Ouro Preto que a gente viu, tinha uma igreja que tinha 500 quilos de ouro, puro. Por que tem gente que morre de fome ainda, num mundo como esse? Então Jesus tem que voltar mesmo, eu acho. Eu acho que tem que voltar, não tem jeito não. Vamos para o versículo 5. Na testa dela estava escrito o nome, mistério, Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É lógico. Tem mistério na testa, né, na mente. A Grande Babilônia, ela se acha grande, ela é a mãe das prostituições e é uma abominação da terra. O versículo 5 não precisa de interpretação. Vamos para o versículo 6. Tudo bem? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. É isso aí. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. A gente não precisa falar, né? Quantos mártires morreram pela Inquisição? Não precisamos falar isso. Começando ali a matança dos cristãos, não fora da Inquisição, mas nas arenas lá, que era entregue aos animais. Vocês lembram disso, né? Que os romanos faziam isso. E a gente tem também muita gente, os próprios apóstolos, né? Morreram de forma trágica, a maioria deles, o João que não, né? Mas enquanto os mártires durante a história foram assassinados. Vamos ver alguns importantes aqui. Justino, ele foi martirizado em 165 depois de Cristo. Tertuliano foi martirizado e morto em 2002. São Clemente de Alexandria, morto em 215. São Cipriano, bispo de Cartago, foi martirizado e morto em 258. São Tomás foi morto no século XV. São Jerônimo Savonarola, queimado vivo.
John Hus, queimado vivo, pelo sistema papal, tá? Inácio da Antioquia, morto por feras. Policarpo, bispo de Esmina, morto por feras. Bispo Basílio, descarnado. Artêmio, decapitado. Hermenegildo, decapitado. Juan, bispo de Bérgamo, assassinado. E a lista é grande. Tudo pelo sistema papal. Ok? Só para vocês terem uma ideia do que a gente lida, né? Mas eu acho que isso já está superado, está bem entendido. Nosso problema hoje é a igreja evangélica idólatra. A gente já sabe da idolatria apostólica romana. Nossa, a maior ameaça hoje está junto com a gente. Está junto com a gente. Vamos ver uma lista aqui dos papas mais infames ao longo dos anos. Os mais, né? Papa Alexandre VI, 1492 a 1503. Ele comprou o título de Papa, subornando os cardeais. Durante todo o seu papado desviou dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas, mandou matar todos que ele considerava hereges que não serviam à Igreja Católica, e mandou confiscar as propriedades, né? E cometeu incesto com a própria filha. Olha a posição do cara. Papa Alexandre VI. Papa Urbano VI. Sua regência foi de 1378 a 1389. Seu problema era a falta de diplomacia. Era um homem extremamente severo e propenso a ataques de fúria. Era detestado pelo mundo. E os cardeais na época elegeram outro cara com outro mandato junto com ele. Ele começou uma guerra, um cisma no Ocidente, por causa de rivalidade. Causou uma guerra civil em Portugal, entre facções que apoiavam papas diferentes. Sua solução foi mandar torturar os cardeais que rejeitaram ele. E quando eles estavam sendo torturados, ele reclamava que não estava ouvindo o grito. Ele falou: eu quero ouvir o grito deles. Tão bonzinho que ele era. Estava sentado num trono de uma igreja. Vamos seguindo. Papa Leão X. Leão X, não vou falar, né? Na inauguração do seu mandato, ele mandou pintar um menino de ouro e fez o menino desfilar em Roma, porque estava anunciando que era uma nova era dourada. O menino morreu intoxicado, e ele continuou com a festa, ele falou que não podia parar. Ele era ostentador, arruinou os cofres da igreja com a sua gastança, levou a ideia de cobrar indulgência. Ele que começou com esse negócio, pedir dinheiro para absorver o pecado dos outros, e revoltou um cara conhecido chamado Martinho Lutero. Foi nessa época aí que Lutero começou a fazer barulho. Vamos para outro. Bonifácio VIII. A regência dele de 1294 a 1303. Declarou o poder absoluto de pontífice sobre todos os outros governantes. Ele mandava em todo mundo. Assim, acima do rei. Tá? Com seu exército, ele saqueou e queimou uma cidade italiana chamada Palestrina, em 1298, matando 6.000 pessoas. Poxa, igreja matar 6.000 pessoas, né? Foi deposto militarmente pelos franceses. Queria ser imperador do mundo, não acreditava em Deus. Segundo o historiador britânico John McBay, ele teria afirmado diante dos bispos e arcebispos e um rei que nunca existiu Jesus e a hóstia é só água e farinha. Disse que Maria não era mais virgem que a mãe dele. Ele falou: Maria é virgem igual a minha mãe. Ele falou. E ele dizia que não havia problema em adultério. É um papa, né? Vamos para outro. Papa Clemente VII, de 1523 a 1534. Aficionado, né? Aficionado é uma palavra errada. Aficionado em guerra, gostava de guerra, matança. Suas maquinações políticas levaram à guerra da Liga de Cognac, em que franceses e italianos enfrentaram espanhóis e alemães. Ele era o estimulador de guerra e de matança. Nós estamos falando de gente que está na posição de igreja. Nós estamos falando de líder político. Vamos para o Papa Inocêncio
IV, de 1243 a 1254, mandou confiscar e queimar todos os Talmudes, o livro do sagrado, é o livro sagrado dos judeus, né? Talmud. Ele autorizou e regulamentou o uso de tortura pela Inquisição e ainda torturava, matava e confiscava as propriedades das pessoas. Inocêncio IV. Outro, Papa João XII, 955 a 964, recebeu diversas acusações, teria fornicado, incluindo com sua sobrinha, estuprado peregrinas, castrado um padre, cegado outro, feito brindes aos deuses e ao diabo, convocou uma reunião eclesiástica para declarar a si mesmo inocente, mandou mutilar e matar seus acusadores, acabou morto por um marido ciumento. O cara não era fraco não, hein? Vamos para o Papa Estevão VI, de 896 a 897. Para agradar aliados políticos, mandou exumar o corpo do seu antecessor, o Papa Formoso, pôs o corpo dele num trono para julgar ele dos pecados dele, né? É muito famosa essa história, sínodo do cadáver. E depois de condenar o cadáver, ele arrancou os dedos, cortou os dedos do cadáver, para dizer que as bênçãos que ele recebeu de Deus não serviram. Depois foi enterrado, e depois desenterrado outra vez e jogou ele no rio Tibre. O julgamento causou escândalo e o Papa foi preso e estrangulado meses depois, porque ele fez isso. Papa Sérgio III, é meio conhecida essa figura aí, 904 a 91, mandou executar seus dois antecessores, era também um festeiro, e seu papado deu início a uma coisa chamada pornocracia. É quando os caras que têm posição alta de governo, político e religioso se envolvem com muita imoralidade. É pornografia, pornocracia. O domínio das prostitutas com que os papas se cercavam, eles se prostituíam. Com uma delas ele teve um filho que se tornou o Papa João XI depois. E o último aqui é o Papa Bento IX, 1012 a 1056. O trono papal foi um presente do seu pai, que comprou e pressionou os cardeais a colocar ele na fila. Assumiu pela primeira vez aos 20 anos, acumulando escândalos e decidido a casar, não podia, mas ele queria. Ofereceu a cadeira ao seu padrinho, ao padre Giovanni Gratian, ao custo de suas despesas com a eleição. É muita manipulação. Como o casamento não deu certo, voltou a Roma e conquistou a cidade militarmente, matando muita gente. E foi acusado de assassinatos, estupros, bestialidade, envolvimento com animais, sexo com animais e sodomia. Era homossexual também. Então, assim, é só para a gente entender como que são as coisas, foram as coisas, né? A idolatria, ela tem uma relação muito próxima com a imoralidade e com outros pecados mais. Entendido até agora? É só para vocês ficar com cara de nojo. Versículos 7, 8 e 9. Vamos ler esses versículos juntos. Continuando. O anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já e não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui o sentido que quem tem a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. É só uma explicação do que a gente falou antes, tá? Depois vai ser desmembrado esse versículo 7 e 8 aqui, nos versículos que vem agora. A gente vai explicar os detalhes, tá? Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ele está fazendo aqui um jogo de palavras falando sobre o anticristo. Ele está dizendo que, e são também 7 reis, então são as 7 cabeças,
que no meio dos 10 chifres eles têm poder. Eu já expliquei isso aí. Foram os únicos imperadores que realmente foram efetivos em poder. 3 deles não. Está dizendo que 5 já caíram. São os 5 imperadores que vieram antes de Nero, porque João está falando a partir de um contexto que Nero estava no poder. Então ele falou dos 5 que haviam caído já passado. Ele disse, um existe, está falando de Nero. Ele disse que 5 imperadores que vieram tinham caído. Um existe, falando de Nero, que era o imperador presente. E ele continua dizendo, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Agora ele fala do anticristo. Ele falou dos imperadores que passaram, falou do imperador presente, está falando de um tipo de imperador que virá com todo o poder dos imperadores, que vai governar por um pouco de tempo. Porque está falando sobre a grande tribulação. São 7 anos. Então ele está falando sobre a aparição do anticristo no mesmo espírito de Nero. Nero foi terrível, né? Nero colocou fogo em Roma e colocou culpa nos discípulos. Cara, não era fácil, não. Fora as outras coisas que ele fez. Vocês entenderam as palavras do versículo 10? São também 7 reis, os 7 imperadores de poder de Roma. 5 já caíram, ou seja, os que passaram, antes tinham passado já 5 imperadores que já tinham caído, passaram. Um existe, o que existia era Nero. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Está falando do anticristo. Porque é um livro de profecia. Entendeu o que eu falei? Então, esse texto fala sobre a aparição do anticristo no mesmo espírito de Nero. Vamos para o versículo 11. Ele vai fazer um trocadilho aqui sobre o anticristo. Ó. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Ok? E é do 7 e vai à perdição. É só um trocadilho sobre o anticristo. Ele está dizendo o seguinte: e a besta que era e já não é, identifica a brevidade do governo do anticristo, que é de 7 anos. Era e já não é. Porque é um livro profético. Vai ser, depois de um tempo, não vai ser mais, porque Deus vai tirar. E vai dizer também, é ela também o 8º, e é um dos 7. Indica que dos 7 reis que faziam parte dos 10, lembram disso? É complexo, né? Lembram dos 10 imperadores? 7 tinham extremo poder, ok? Ele está dizendo o seguinte, desses 7 imperadores que tinham extremo poder, surgirá um 8º também com extremo poder, na mesma dimensão de poder dos 7. Vamos voltar. 10 imperadores, dos quais 7 eram cabeças, que tinham extremo poder. 3 não tinham muito poder, porque o poder era um pouco dividido com o sistema religioso. Ok? Esse 7 de grande poder, vai aparecer um 8º, que será o anticristo, com a mesma dimensão de poder desses 7. Deu para entender ou não? É Apocalipse, meu irmão. Por que essa confusão? Porque que Deus fez o seguinte, ele pegou o quebra-cabeça e embaralhou tudo e falou, João, leva para a igreja lá, só vão saber lá o que é. E está dizendo aqui também no texto que esse 8º, que é um dos 7, com o mesmo poder dos 7 imperadores que passaram, que está incluído o Nero, o Calígula, essa turma barra pesada toda, ele vai à perdição. Está falando sobre o fim do anticristo na vinda de Jesus. E agora, se eu pegar e ler novamente o versículo 11, vocês vão entender. E a besta que era e já não é, ou seja, vai ser besta um tempo, mas depois não vai ser, porque é um prazo pequeno. O anticristo vai governar por pouco tempo. Lembra? 7 anos. É ela também o 8º,
ou seja, dos 7 imperadores poderosos que passaram em Roma, ele será o 8º poderoso também, porque nem todo imperador de Roma foi muito poderoso. E ele vai à perdição, porque Jesus vai dar cabo dele. Entendeu ou não entendeu? Vocês conseguem olhar para o versículo 11 e entender ele? É só isso que está falando. Ele está fazendo um jogo de palavras aqui para falar sobre o anticristo. Por que está sendo codificado? Porque essa é uma mensagem perigosa, porque vai passar por Roma. Se isso cair na mão do imperador. Então, como é que você vai falar de Roma? Como é que você vai falar de um sistema que está governando de forma clara? Você não pode falar. Você tem que codificar. Porque os soldados romanos estão preparados ali para isso. Quando essa carta for sair da prisão, que João vai mandar para as igrejas, o João precisa ser considerado como louco. Difícil de entender? E os romanos são feras, são especialistas. O cara pega ali a carta, peraí, vamos ler isso aqui. O que está escrito aqui? O que você quer com isso aqui? Não, vamos mandar para a minha igreja lá. O cara vai olhar. A besta que era já não é. O guarda já ficou assim, né? E ela também é o 8º. E é a do 7. E vai à perdição. Ele olhou para o outro lado e fez assim, ó. Entendeu? É isso. O propósito de Apocalipse é esse. O propósito de Apocalipse é esse. Aí ele falou assim, leva para lá esse nosso embaralhado. Quando chegar na igreja, o Espírito Santo vai mostrar como é que monta. Por isso que é difícil. Tem que ser difícil. Só a luz do Espírito. Nós estamos quase terminando. Vamos para o versículo 12 a 14. Vamos ler tudo junto. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Aí, falando de novo. Que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Calma lá, segura. Estes têm o mesmo intento. Entregarão seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Não é difícil de entender isso aqui. Ele vai parar de falar agora dos imperadores do passado e vai falar de reis, de governantes atuais, que é da nossa era. Nós estamos no período do arrebatamento. Ele vai dizer, os 10 chifres que viste são 10 reis. Agora ele já está falando de governos que vão vir, que ainda não receberam o reino. Ele está dizendo, vai vir uma turma aí poderosa, uma quantidade, está falando sobre presidentes, gente, que virão, eles não receberam ainda, calma, mas receberão poder como reis, ou seja, nações vão se ajuntar e vão receber poder como reis. Isso significa que vai haver uma coalizão de países que vão se ajuntar para apoiar o anticristo. É isso que ele está falando. Só que eles vão receber poder por 1 hora, ou seja, é um período provisório. Período provisório. É por um tempo. Esse é um tempo profético. Juntamente com a besta. Vários governantes de vários países vão se unir juntamente com a besta. E a besta vai dar para eles um poder provisório. Versículo 13. Esses têm o mesmo intento, eles têm o mesmo propósito. Ok? Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Okay? A besta vai controlar todos esses poderes. Estes combaterão contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. É o que a gente está preocupado, é isso agora. Nós estamos preocupados exatamente com esse ponto, onde algumas nações comunistas estão se unindo, junto com palestinos e árabes, contra Israel. Então essa união de vários países hostis contra Israel, né, a gente vai ver lá na frente Gog e Magog, que é a Rússia. Isso pode culminar
numa grande guerra que pode ser a Batalha do Armagedon. É esse o problema. O negócio está pulsando. Não é que a gente tem certeza, mas essa união, essa conexão de vários... Até o Brasil agora está se envolvendo com isso. Por quê? Por causa do comunismo que está implantado no Brasil. Que está tentando ser implantado, né? Por enquanto nós estamos resistindo um pouco ainda. Vamos lá. Está todo mundo conectado, gente. Está todo mundo conectado. E o texto é bem claro. E essa será a base. Eu acredito que o comunismo vai ser, junto com o sistema religioso, vão ser bases para o anticristo. É lógica. Eu só pensa em sangue, esse povo. Não é verdade? É dureza. E eles combaterão contra o Cordeiro. Em que sentido? Porque quando eles se levantarem contra o povo de Deus, o Cordeiro vai se manifestar. Ele vai dizer, vocês vão brigar comigo agora. E essa batalha vai se dar no Vale do Armagedon, que o cenário está lá preparado. Por isso que a gente fica um pouco preocupado com esses acontecimentos. Com Israel, não para, vai só crescendo. Aí fica lá, se vocês entrarem, a gente entra, hein? Ó, tá lá, Hamas, Hezbollah, Irã. Fica aquela coisa, a Rússia fica de lá assim, ó lá, hein? Nós estamos aqui, né? Os Estados Unidos falam assim, se vocês entrarem, a gente também entra contra. Fica aquela coisa, então. Está todo mundo com o dedo no botão, ou vocês não estão acompanhando isso? E o Brasil está arranjando sarna para se coçar, né? Nós estamos todo mundo quieto aqui. Mas é o porquê? Porque eles têm um pacto que também, além de ser um pacto político, é um pacto espiritual. E existe uma regência maligna que está tomando conta disso. Então é muito mais forte do que eles pensam. Né? Deu para entender o contexto que a gente está sendo desenhado, a gente não sabe para onde vai isso. Né? Existiram guerras que duraram 20 anos, 10 anos, não sei. Pode-se começar uma guerra agora que vai durar 3 anos, 4 anos, não sei. Não para. Você tem guerras no Oriente Médio que... Entenderam isso? Então, quando fala poder como reis por 1 hora, porque o anticristo vai dar poder para essas nações como reis, e está apontando para os imperadores, a carnificina que eles gostavam de fazer com o povo de Deus, nesse espírito, profeticamente falando, isso pode significar 1 mês. Esse poder de 1 hora pode significar 1 mês composto de 30 dias. Por quê? Porque na linguagem profética, a gente sabe, né, que o significado de 1 ano, 1 dia, nós estudamos isso no início, mas vou dar 2 textos aqui para entender. Vamos para Números 14, versículo 34. Fiquem tranquilos aí. Números 14, versículo 34, para a gente entender esses números proféticos. Ó, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Certo? É a linguagem profética. Cada dia representando 1 ano. Tá bom esse aí. Vamos para Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Ezequiel 4, versículo 6. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. 1 dia te dei para cada ano. Então você vai fazer um cálculo aí. Cada ano equivale a 1 dia, falando profeticamente. Provavelmente, essa 1 hora pode significar 1 mês. É um período de poder extremo para essas nações, um poder que será dado pelo anticristo, para eles pelejarem contra o Cordeiro. Aí não vai adiantar, né? É pouco tempo, né? Historicamente, isso quer dizer pouco tempo. Entendido isso? Lideranças levantadas pelo anticristo, com poder contra o Cordeiro. Versículo 15. Depois vocês fazem perguntas. E disse-me, as águas que viste, essa é a resposta dos textos anteriores. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Essa interpretação nós fizemos anteriormente. Vamos para o versículo 16. Os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Isso significa que no final da grande tribulação, eles vão lutar contra o outro. Olha o que ele está dizendo. Os 10 chifres que viste da besta são os que odiarão a prostituta. Vai haver um confronto entre esses governantes, junto com o sistema religioso. Eles vão se desentender, Deus vai confundi-los.
e a colocarão desolada e nua. Então essa prostituta, ela vai ser desolada e vai ficar nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Significa que esses próprios governantes vão se voltar contra o sistema religioso depois. Vão só usar o sistema religioso. Depois eles mesmos vão destruir. Por isso que o texto diz que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua. O intento do anticristo e seus aliados, no que diz respeito à meretriz, é único. Usá-la, depois despojá-la das suas riquezas e, consequentemente, deixá-la nua. Ok? Isso tudo vai acontecer diante dos olhos de Deus. Então, porque o sistema religioso se ilude muito com política, né? Acha que está apoiando, que está certo, depois o próprio sistema político se volta contra. Versículo 17. Porque Deus, aí é Deus que vai fazer isso, tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Essa revolta entre eles mesmos será colocada pelo próprio Deus. Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham a mesma ideia e que dê a bênção ao seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. É Deus que está controlando tudo. Tanto o ajuntamento deles, como a tentativa deles de pelejar contra o Cordeiro e a confusão entre eles, o próprio Deus está mexendo com o coração deles. Porque eles vão entrar em confusão. Simplesmente para preparar o cenário no Vale do Armagedon para que Deus se revele. Estamos terminando. O próprio Paulo já disse, né, que Deus dará a eles a operação do erro para que creiam na mentira. No versículo 18, que é o último, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Está falando sobre Roma. O João está sabendo. Falou assim, o que é então? É a cidade que reina sobre os reis da terra. A prostituta é ela. Refere-se à cidade de Roma, o Vaticano atual e a Igreja Católica com a sua influência mundial sobre todos os povos. A gente para aqui, como é um capítulo muito complicado, vamos parar para a gente respirar e abrir para algumas perguntas. Ok? Tudo bem? Sei que embaraçou um pouco a cabeça de vocês, mas é isso. Apocalipse 17, a gente chega à conclusão que o sistema religioso considerado como prostituta é o catolicismo romano. Certo? Está claro ou não? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos, colocamos a nossa vida nas tuas mãos para ouvirmos a tua voz e fazermos o que é certo. Se somos conduzidos pelo teu Santo Espírito, as coisas realmente caminharão de forma certa. Perdoa os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas omissões como igreja e nos mantenha firmes até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, crendo na tua misericórdia e no teu favor. Amém e amém.